Olá a todos, o meu nome é Felipe Pungirum e eu sou meteorologista aqui da Climatempo e venho trazer para vocês a previsão para o verão 2020 no Brasil. Bem, primeiro para falar de clima, de previsão para uma estação do ano, nós temos que falar de temperatura da superfície do mar, porque os oceanos são grandes reservatórios de energia e conseguem modular o nosso clima. Nessa faixa aqui no Oceano Pacífico, para a gente se localizar, aqui está a América do Sul, aqui está a Oceania. Nessa faixa do Pacífico é que a gente faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, aqui os tons mais vermelhos, ou de Laninha, quando as águas estão mais frias que o normal, nos tons em azul, ou de neutralidade. Apesar de todo esse aquecimento aqui acima do normal, a previsão atual é de neutralidade, porque esse aquecimento tem que persistir por alguns meses para que tenha tempo suficiente para a atmosfera e o oceano se acoplarem. Então, o nosso diagnóstico atual é de neutralidade e essa situação também continua nos próximos meses. Em situações de neutralidade, não quer dizer normalidade de chuvas, apenas quer dizer que a atmosfera fica mais sensível a outros padrões de configuração atmosférica. Aqui é um gráfico do IRI, que é um centro americano de pesquisa, e esse gráfico representa a probabilidade de neutralidade em cinza, de El Niño em vermelho ou de Laninha em azul para os próximos trimestres. Aqui o nosso trimestre de novembro, dezembro, janeiro, terminando o gráfico aqui em julho, agosto, setembro. Realmente a previsão é de neutralidade, a maior probabilidade é neutralidade nos próximos trimestres. Apenas um esquema aqui das estações do ano. Bem, como é que se formam as estações do ano, Muita gente acha que o verão ou o inverno é devido à proximidade da Terra com o Sol. Isso não é verdade. A Terra realiza dois movimentos, o primeiro movimento de translação ao redor do Sol e depois um movimento aqui de rotação em torno do próprio eixo. Além disso, a Terra tem uma inclinação em relação ao plano solar de entre 22 e 24 graus. Existe um ciclo que dura muito tempo que fica mudando essa inclinação. Mas é essa inclinação que faz com que os hemisférios recebam luz solar em intensidade diferente em cada época do ano. E é assim que são feitas as estações do ano. Aqui, por exemplo, nos solstícios, um dos dois hemisférios recebe o máximo de energia e o outro recebe o mínimo de energia. Em dezembro, no dia 22 de dezembro, nós temos o nosso solstício de verão e o hemisfério sul recebe o máximo de energia. Então é verão no hemisfério sul e o mínimo de energia no hemisfério norte é inverno lá. Em junho acontece o contrário, aí vem o inverno para cá e o verão no hemisfério norte. Os equinócios são quando os dois hemisférios são iluminados por igual, são as estações de transição e, portanto, são a transição, a primavera e o outono. Aqui um esquema de o que acontece no verão. O nosso hemisfério sul, aqui a linha do Equador, tem dias mais longos e o máximo de iluminação, enquanto o hemisfério norte tem o mínimo de iluminação e noites mais longas. Um esquema da atmosfera no verão. No lado esquerdo, altos e médios níveis, ou seja, entre 5 e 12 km de altitude, e no lado direito, baixos níveis e superfície, ou seja, entre o solo mais ou menos e uns 3 km de altitude. Bem, tudo começa quando a atmosfera começa a esquentar, Nós estamos indo na primavera em direção ao verão, a atmosfera começa a esquentar e começam as primeiras pancadas convectivas, as pancadas de calor e de umidade lá na região amazônica. E esse ar, para gerar essa chuva, ele precisa convergir em superfície. Ele convergindo em superfície, ele vai divergir em altos níveis, formando a Alta da Bolívia. A Alta da Bolívia, por sua vez, ela fica tão intensa que por continuidade ela acaba gerando o nosso VECAM. E quando esses dois sistemas estão bem formados, eles conseguem trazer um efeito em baixos níveis de escoamento da umidade lá do bioma amazônico, da nossa floresta tropical, que tem muita transpiração, joga bastante umidade na atmosfera, conseguem jogar toda essa umidade em direção ao sudeste, aqui passando pelo centro-oeste. Além disso, temos as frentes frias também, que passam o ano inteiro, não é diferente no verão, e causam os efeitos que todos nós conhecemos, Primeiro esquenta bastante, depois causa aquela chuva que pode durar um dia, talvez até 2 dias, e depois esfria um pouco porque vem a massa de ar frio. Aqui no nordeste do país nós temos um calendário um pouco deslocado em relação às outras regiões do país, justamente por causa das ECIT.
A zecite é o encontro de ventos de sul e de norte que formam um cinturão de nuvens de chuva que fica migrando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Em março, mais ou menos, é a época em que ela está mais ao sul, por isso as chuvas lá no Nordeste, em uma parte do Nordeste e uma parte do norte do país, elas têm o seu pico, o seu máximo, um pouco deslocado em relação às outras áreas do país. Além da chuva gerada por essa umidade que vem da Amazônia, que às vezes fica muito intensa e forma as ACAS, né, a nossa zona de convergência do Atlântico Sul, que dura seus lá 4, 5 dias de chuva seguido, sem muito sol. Além dessa chuva, nós temos, como eu falei, a chuva da frente fria e as chuvas convectivas, que são as chuvas geradas por calor e umidade, que geralmente acontecem ali no fim da tarde e causam bastante precipitação em um curto período de tempo. Essa chuva também tem por característica ser bem localizada, ou seja, ser bem isolada. Às vezes chove numa parte da cidade e não chove na outra, mas mesmo assim essa chuva tem grande potencial para destruição, tanto pelo acumulado de água em um curto período de tempo, tanto pelos raios e pelas fortes rajadas de vento. Agora vamos aqui à nossa climatologia, que é a média da chuva nos últimos 30 anos em cada mês. Bem, a gente vê aqui em tons mais esverdeados que realmente essa área é a área que concentra mais chuvas em dezembro, justamente por causa da umidade que escoa lá no norte do país em direção ao sudeste, passando aqui por parte do centro-oeste. Em janeiro não é diferente, essas áreas recebem mais chuvas e o sul do país fica um pouco mais seco e o nordeste também tem um atraso nesse calendário úmido, como eu falei para vocês. Em fevereiro já começa a chover mais no Nordeste, como a gente pode ver. A chuva diminui um pouco no Sudeste do país e lá em março já chove bem mais no Nordeste e a chuva diminui muito mais no Sudeste, né? Mas atenção, apesar dessa diminuição de chuvas pela média histórica no fim do verão, isso não quer dizer que há ausência de chuvas ou que não vivenciaremos temporais, aqueles temporais que, novamente, vêm acompanhados de rajadas fortes de vento, que vêm acompanhados de raios. Então essa é a cara do verão, né? É bastante calor e essas chuvas, típicas chuvas no fim de tarde, também passagem de algumas frentes frias, que derrubam a temperatura. Sempre que a gente fala em calor no verão, a gente está falando em calor na situação média, né? Em algumas pequenas épocas, alguns pequenos períodos de tempo, uma frente fria pode avançar e derrubar as temperaturas, mas isso não quer dizer que a média ficará baixa. Agora vamos à previsão da nossa querida região Nordeste. Como eu falei, o calendário de chuvas na região Nordeste é um pouco deslocado em relação às outras áreas do país, porque lá são diferentes fenômenos que fazem a regência dessa qualidade de chuvas, né? Nós temos a zecite, que afeta mais essa faixa norte aqui, que tem um certo atraso em relação às outras chuvas, né, do país. O pico dela mais ao sul é lá para março, então nós temos um período úmido que começa um pouco mais atrasado, né? Que começa a chover mesmo lá em fevereiro e essa chuva... A quantidade de chuvas acontece em um período onde o período úmido do restante do Brasil já está acabando. Também temos os distúrbios ondulatórios de leste, né, as DOLs, que afetam bem toda essa região aqui, a nossa faixa centro-leste da região Nordeste. Mas aqui no interior, o período úmido acontece de fato junto com as outras regiões do país e é por isso, inclusive, que aqui no mapa da direita, que é o nosso mapa de previsão de chuvas em relação à média, né, onde nós temos os tons mais em azul, onde a gente prevê chuvas acima do normal, e os tons mais avermelhados, onde a gente prevê chuva abaixo do normal. Nessa parte aqui do Nordeste, nesse interior, que faz parte aqui do nosso Mato Piba, oeste da Bahia e sul do Piauí, a gente prevê chuvas acima da média já agora em dezembro, mas em todas as outras regiões a previsão é de chuvas abaixo da média. E temperaturas mais altas do que a média, principalmente aqui no estado da Bahia e nas regiões de sertão aqui, no interior da região Nordeste. Em janeiro, um cenário totalmente diferente. A expectativa é de que a configuração de ventos lá nos altos níveis da atmosfera favoreça bastante a chuva em toda a região, em todos os estados da região. E a temperatura acompanha essa tendência e fica abaixo da média. Em fevereiro, a expectativa é sim de chuvas acima da média em toda a região novamente, principalmente aqui nessa costa mais norte, nessa faixa norte aqui da região, que pega uma boa parte do Maranhão, pega uma boa parte do Piauí, Ceará,
Paraíba, Rio Grande do Norte, é de bastante chuva, principalmente nessas áreas, devido à nossa previsão de que a Zecite desça um pouco, chegue mais ao sul, um pouco mais cedo, né? Que o pico dela geralmente é em março, a expectativa é de que ela desça mais, fique mais tempo ao sul, e as temperaturas novamente acompanham essa previsão de bastante chuva e ficam ligeiramente abaixo da média, mas isso não significa que vai fazer frio na região nordeste, é apenas temperaturas abaixo da média. E essa quantidade de chuvas é bastante importante, né, para toda a nossa situação hídrica da região nordeste. Em março esse padrão se quebra um pouco e a previsão de que a chuva fique abaixo da média em toda essa faixa aqui, que pega boa parte do Maranhão, do Piauí, pega as nossas capitais aqui da costa leste, né? Pega o Ceará, pega as nossas capitais aqui Natal, pega João Pessoa, pega Recife, pega também os estados de Sergipe, de Alagoas e pega uma grande parte aqui da Bahia, também a nossa capital Salvador. Mas no oeste da Bahia e no centro-sul do estado, nesse litoral aqui que é muito bonito também, a previsão de chuvas acima da média e as temperaturas ficam abaixo da média, principalmente nessa região que vai chover mais, mas ainda ficam um pouco mais amenas em toda essa faixa aqui. Meu nome é Felipe Pungirum, eu agradeço a audiência e muito obrigado. Até a próxima.